Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta nesse paraíso e quero aproveitar essa vibe incrível desse lugar para contar para vocês um relato, né, de uma projeção astral que eu tive, que foi já há algum tempo, mas eu sempre fui passando para frente porque foram acontecendo outras projeções. E essa em especial foi ficando para trás, que eu precisava de um momento com calma para gravar, que foi uma projeção muito legal, onde eu estava numa colônia espiritual, numa cidade astral, que eu não sei em qual dimensão, mas muito legal, muito boa, muito limpa e organizada, aonde eu me vi numa escola de artes. Então vamos ao relato. Então, a princípio, eu achava que eu estava numa escola de teatro, né? Como eu já fiz teatro, né, acho que antes de abrir a lucidez, eu estava ali, né, como se estivesse experienciando, de vez em quando vai rolar uns mosquinhos aqui, uns mosquitinhos, vamos lá, mas é isso aí. Como eu estava ainda antes de ficar lúcido, e tenho essa bagagem de teatro, de ator e palhaço e tal, na minha história, eu estava assim, a princípio associando, achando que eu estava fazendo, que eu estava numa escola de teatro, né? Mas na medida em que eu fui abrindo lucidez dentro daquele processo, daquela experiência, que eu fui percebendo, né, que tinha algo de diferente acontecendo e tal, ah, foi ficando claro que era uma escola de arte, né, lá nessa colônia. A princípio, eu só lembro dentro dessa escola, né, dos lugares ali dentro, muito lindos, dos espaços, né, tinha muitos compartimentos, vamos dizer assim, lugares, salas, né, e entre as salas tinha muito verde, muito lugar legal assim também. E a princípio eu estava nessa escola e eu estava um pouco confuso, porque eu ainda estava no processo de abrir a lucidez, né? E eu toda hora, assim, mudava de professor, vinha um outro professor diferente, e a hora eu estava numa sala, depois eu estava numa outra, e terminava uma coisa, já emendava em outra. Tudo muito num outro tempo, parecia um pouco mais acelerado de alguma maneira aquelas experiências que eu estava vivendo, né? Aí eu me lembro bem de numa situação eu vendo, assim, eu tá conversando com as pessoas e hora eu tinha que conversar meio portunhol, hora tinha, sei lá, parecia espanhol, ou não sabia se era italiano, se era espanhol, o que que era, hora tinha que falar inglês também várias vezes. E eu vi muitos orientais também, né? E eu sabia que eles falavam tipo ou japonês ou chinês ou qualquer língua oriental nesse sentido. Eu até nem, por achar que eu não ia conseguir conversar, eu via que eles eram, sabia que eles falavam uma língua mais difícil, que não era uma língua derivada latina, né? Então eu já nem chegava para conversar ou não estava rolando comunicação com eles. Mas por uma limitação ali minha, né? Mas enfim, a gente sabe que no astral teria conversado tranquilamente, né? Mesmo sem saber a língua, né? Porque tem muito bloco de informação em forma pensamento, ele é passado mentalmente, né? E depois dessa parte em que eu me vi tentando conversar e trocar ideias com várias pessoas de várias origens ali, era uma miscelânea doida, né? Ali, né, que é doida no sentido bom, né? Uma miscelânea boa, na verdade, eu quis dizer. Ali naquele espaço incrível. É gigante, a escola enorme. A escola tinha um formato diferente, assim. Eu lembro no momento de ver umas partes, o telhado um pouco embaulado, assim, arredondado, tinha umas coisas bem diferentes, com umas pontas, assim. Mas eu vivenciei a experiência mais dentro da instituição, ali daquela escola, do que fora. E da parte de fora eu lembro de ver também muito verde de algumas janelas e de alguns corredores que davam acesso a verde, assim, muita grama, né, muitas flores. E aí
Depois eu estava dentro de uma sala onde eu estava assim um pouco frustrado porque eu precisava fazer, entregar um trabalho. Eu estava dentro da sala e todos os alunos que estavam ali, né, nas suas carteiras, eles estavam com umas pedras de cristal, assim, vários tipos de quartzo, assim, e eram tão lindos esses quartos, assim, eles é quase como se tivesse uma luz assim dentro deles, uns cristais, umas pedras, assim, eu chamo de cristal, né, porque é o que eu consigo associar, mas não necessariamente eram cristais como os aqui do nosso físico da Terra, né, mas sinceramente eram umas pedras lindas, assim, que tinham um brilho, uma luz própria, então isso que me deixou assim encantado. E eu estava um pouco frustrado porque eu não tinha a minha pedra, o meu cristal. Então fiquei sentindo um pouquinho de, ainda nesse início, ainda estava no processo de abrir lucidez, assim, completa, ainda estava meio bobão ali. Mas eu lembro que a professora ou a professora teve vários momentos que hora era homem, hora era mulher. E aí ele passava entre os alunos, analisando e vendo os trabalhos, entre aspas, porque cada um tinha uma pedra daquela, aquilo ali era tipo um trabalho, que eu não sei o que que era, né? Que eles tinham feito ali daquela escola, né? E aí ele passou por mim e nem falou nada, né? Não me cobrou, não, ele só passou, né? E quase que eu senti como se fosse um visitante ali, né? Também, assim, que eu tava tendo uma oportunidade de estar ali vivenciando aquilo e por isso que talvez eu não tivesse com material na mão, alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, daí teve um outro momento, aí passado esse momento, teve um outro muito, muito incrível. Eu quero até ver se eu consigo colocar aqui algumas fotos no vídeo, vou conseguir, porque eu já vi por aí, né? E foi depois dessa projeção que começou a aparecer para mim também. Eu estava numa aula que era de dança, assim, e eram umas danças muito legais, bem soltas, e eu... Ah tá, e o mais incrível eram as roupas, né? Eu lembro de também ter pensado, mas será que isso aqui é artes cênicas? Será que isso aqui é pessoal de cenografia, né? E tal, aí não, né, tal, o pessoal só tava dançando com essas roupas muito lindas. E essas roupas lembra muito umas roupas de macramê que eu já vi em alguns lugares, assim, para vender, algumas pessoas que fazem, bem manual mesmo. Elas tinham uns caimentos, assim, né? Aqueles fios de macramê caindo, assim. E achava lindo, assim, aquilo, e as pessoas girando e dançando, fazendo coreografia juntas, né? E eu ficava maravilhado vendo aquilo. Muito legal de ver essas roupas e aí depois que tive essa projeção nessa escola aí no astral, começou a aparecer essas roupas de macramê, foi incrível. Eu falei, meu Deus, foi isso que eu vi e tal. Então, enquanto eu tô falando aqui, vamos ver se eu coloco aí no vídeo para vocês. É, mais ou menos assim, que nem tá aí. Ah, cores, tons terrosos, creme, bege, ocres, amarronzados, assim, terracotas, né? Muito, muito, eram lindos os figurinos ali daquelas pessoas que estavam treinando, dançando, estudando essa arte, assim, aquela arte ali do momento que me pareceu ser aula de dança, né? Naquela escola de arte ali. E foi incrível, assim. Teve também outras coisas que eu fui vivenciando lá. E outro momento foi quando eu estava dentro de uma outra sala para fazer alguma coisa com os papéis bem grossos, tipo uns papelãozão assim, algo assim, parecido com isso. E eu precisava cortar, e eu estava precisando de uma ferramenta, não dava para ser com tesoura. E eu pensei, preciso de um estilete, né? Só que aí eu olhei para o lado para pedir para um colega dali da sala, dos outros alunos que estavam estudando, e eu sabia que ele falava outra língua, né? E aí eu perguntei para ele assim, como se fala estilete? Aí eu fiz a mímica para ele, porque eu pensei, ele pode não estar me entendendo, né? Então eu falando estilete, eu preciso cortar e tal, falando assim, cortar, passar o estilete, não sei o que e tal. Aí ele, olhando para mim, sorrindo, falou, estileto. Aí tá. Eu falei para ele, nossa, é muito parecido com estilete. Aí ele, sim, e ele deu risada, né? Ficou assim, tipo, não debochando da minha cara, tipo, uma risada leve ali com aquele pedido, aquela situação.
eu na dúvida, né, como é que se falava, sendo que ele tinha me entendido já também, desde a hora que eu falei como se fala estilete, né. Então foi incrível, assim, porque depois que eu... Ah, tá, e depois voltando acabando essa projeção, terminando essa parte do corte com o estilete, eu acabei voltando para o corpo, abri o olho e rememorando aí as partes dessa projeção, né? Porque teve alguns lapsos, né, de queda de lucidez e retorno, aonde eu não vi outras interações e aulas, eu não consegui rememorar como foram, né? Mas aí eu corri, né? Corri no Google, né? E para procurar estileto, né? E aí quando eu fui ver, eu não acreditei, em italiano. Falei, gente, que coisa doida. Eu não sei se existe esse estileto em, em espanhol também é parecido, provavelmente deve ser, mas ele falou com sotaque de italiano. E aí eu fui procurar e realmente stiletto, não sei como se pronuncia, mas foi incrível, assim. E eu senti isso, né, no sotaque dele. E quando eu procurei, bateu certinho. Eu falei, cara, que incrível, né? Nunca ia imaginar que a palavra estilete em italiano fosse uma palavra próxima ou parecida. Claro que a probabilidade é grande porque é uma língua que se origina na mesma base, né? Mas a probabilidade disso acontecer é pequena também, né? Poderia ser uma palavra bem mais diferente, assim. E foi incrível, assim, dar essa constatada e ver que bateu. Então foi isso, essa foi a experiência. São, assim, pequenos momentos, algumas projeções astrais sei lá, vamos colocar aqui de cada 30, 40 projeções astrais, rememorações que a gente traz, uma ou outra, são assim muito especiais, né? São lugares que a gente acessa, que são frequências um pouco mais elevadas, mais sutis, numa dimensão um pouquinho mais suave, vamos chamar assim, né? Numa dimensão de aprendizagem, numa dimensão onde as pessoas estão um pouco mais equilibradas, né? Então é isso, deixo vocês com esse pôr do sol que está se pondo ali maravilhoso e só agradecer mesmo a essa experiência que com certeza foi patrocinada, né, por mentores, por guias que me conduziram até aquele lugar especial, né? E só gratidão mesmo, muita gratidão mesmo por essa experiência e por me permitirem estar num lugar que eu amo, né? Que é um lugar que me atrai, que é um lugar de arte, que é... Depois fiquei até na dúvida, né? Será que foi um período intermissivo, um período entre vidas? E aí foi uma rememoração. Há uma possibilidade de que seja. Como não me foi falado, explicado, ou eu não trouxe, né, essa explicação, há uma possibilidade que sim, né? Mas fica aí, então, a, a possibilidade. E é sempre legal também, né? Ou foi uma vivência ao vivo mesmo nessa colônia. Sendo uma ou outra, está sendo, né? Foi incrível. Então é isso, tá? Namastê, muita paz, muita luz e até a próxima.